lavam direito, né? Um lavadinho tão cheiroso. Bom dia. Oi, Luana. Bom dia, professora. Escutando direitinho? Por enquanto, só você. Tá tudo bem? Tá tudo certo. Eu tô um pouco atribolada aqui com as coisas, mas tá tudo certo. Que coisa você está fazendo? Está tão atribulada. É você e eu. É Obrigada, tá? que por conta da organização do meu caderno, porque eu geralmente sou muito organizada, se a senhora olhar meu caderno, eu sou muito organizada. E eu, esse semestre, eu não sei o que foi que aconteceu com agosto, e eu preciso introduzir isso, porque agosto pulou de uma maneira surreal, não sei o que foi que aconteceu. Realmente. Eu perdi a organização do meu caderno. Não só com uma disciplina, mas sim com várias disciplinas. Isso E uma acontece. disciplina que eu ainda não consegui arrumar foi a disciplina da professora Rose. Foi TSP3. Então, nesse momento, salvo algumas aulas que eu, no caso, já achei, então tá tudo normal, eu tô recopiando tudo. Eu estou fazendo uma recópia no meu caderno. Se a senhora olhar para essas folhas aqui soltas, isso daqui é o meu caderno da Rose, que estava antes. Sim. Só que aqui eu só tinha os tópicos da discussão, não tinha a discussão em si. É o que a gente vai anotando durante as aulas, né? Que acrescenta nesses tópicos. É. Era E aí exatamente eu assim que eu precisava estudava. dessas anotações. É Era, isso que eu estou fazendo agora. era exatamente assim que eu estudava. Eu É. tinha, na nossa época, eram slides, aí eu anotava o que estava no slide, mas os comentários todos eu ia colocando, eu olhava para o professor e eu ia Sim. escrevendo. Quando eu Se a chegava senhora em olhar, casa... aqui tá o meu caderno. Só porque eu não vou conseguir lhe mostrar direito. Mas, tipo assim, aqui tá o meu caderno integral. Isso daqui é toda a discussão. Tenho toda a matéria, tudo anotadinho, bonitinho. Ela Amanhã eu lhe discute, mostro, se a senhora quiser. eu quero, ela discute o mal-estar na civilização, né? Não sei se já chegou lá, que é um livro interessantíssimo, porque eu acho que ele é muito, muito, muito atual. Tudo que a gente observa hoje, Freud já falou lá, né? As questões familiares, as questões religiosas, como interferem no desenvolvimento, né, de uma pessoa. Às vezes a gente pensa que determinadas questões é como se elas colocassem óculos, ajudassem as pessoas a enxergar melhor. Mas, infelizmente, não. Tem famílias que não, né, que ensinam de uma forma inadequada, e tem também a forma como a pessoa encara a religião, ela também pode estar a serviço de alguma coisa e não de todos, né? É um caso sério. Só está você ainda hoje. Isso. Eu levantei o nome de todos os alunos, todo o material dos alunos que enviaram, ainda estão faltando 4 alunos enviar. Ai, professora. Só para lembrar que esses 3 pontos fazem muita falta. E se não fizerem o trabalho, a prova não vai valer 10. A prova vai valer 7 pontos, tá? Então, depois você informa. Professora, tipo assim, eu não posso negar que os alunos não saibam disso, porque os Claro, alunos sabem. Isso eu acho que já foi mais do que falado. Em algumas aulas, eu até mesmo já devo ter falado em algumas circunstâncias. Então, tipo assim, o povo da sala sabe. Eu vou procurar avisar uma última vez, isso. mas é aquela Só questão, tipo coloque assim, o quem teu... não enviar não tem que fazer. Não adianta pedir para a prova valer. Pode colocar que a professora Eline informou que a prova valerá 7 pontos. Sim, Para sim. os que enviaram os trabalhos e para os que não enviaram os trabalhos, Tá a ok. atividade, tá? Tá certo, professora. Outra coisa, nós hoje, espere lá um instante, hoje está até tudo organizado, eu estou até me espantando, porque eu consegui entrar
direitinho nisso aqui, sem problema nenhum. Eu me Então, surpreendi, eu falei, Goelinha entrando 9h10, gente, eu nunca vi mais pontual. não é que eu fico engatada nisso aqui. Na verdade, eu até não sou atrasada, mas eu fico engatada nisso aqui. E hoje Normal, não eu professora. consegui ir lá no local, porque eles dão aula e deixam a sala deles aberta. Então, quando eu quero entrar no outro dia, eu sou a primeira aqui hoje, dá problema. E agora eu já vi que tem lá em cima um SS, um negócio assim, um pontinho que nem chama atenção. Aí eu cliquei lá, deu tudo certo, voltou para a introdução, aí deu tudo certo. É porque a senhora clicando, por exemplo, em S5, como é o nosso, que no caso é a sala 50. Isso. Aí aquela bolazinha, ela, quando você clica, uma das últimas opções, se não me engano, ela dá para sair. Quando você sai, ela volta para a introdução. Aí é só colocar o e-mail da sala 50, por Aí, exemplo. como eles não fazem isso quando saem, aí fica aberta ainda a sala deles. Geralmente do dia anterior, aí enrola o meio de campo todinho para mim. Uma outra questão, a nossa prova, ela vai ser em cima do conteúdo daquela atividade. Agora, uma pergunta eu queria fazer. Só são 7 questões, a gente não tem como ampliar tanto, né, essa questão das perguntas. Se eu gostaria que você perguntasse, porque eu quero fechar até amanhã a minha prova, que eu tenho que cadastrar. Ela ainda não está na plataforma. Se eu Algumas colocar provas ainda não estão. Se eu colocar uma questão sobre esse artigo que nós lemos, do desenvolvimento do psiquismo e a relação com a questão da percepção tátil, o que é que você acha? Você consultaria seus colegas? Professora, eu posso consultá-los aqui. Só que eles não têm esse material todos, né? Não, eles têm. Tem. Se der uma olhada no grupo, eles têm. No grupo da sala. Porque eu cheguei a enviar esse material. Seria uma questão bem pontual, que ficaria somente nesse início aqui, que trata do resumo, tá? Sim. E nessa primeira folha. Por quê? A impressão que dá é que essa questão do toque, do tocar, ele não tem importância. Mas ele vai ter importância, foi o que eu coloquei, tanto no início da vida, como no final da vida. Né? A gente, ainda semana passada, foi domingo, eu tive uns alunos já formados que foram na minha casa, eu até fiz um escondidinho de carne moída para a gente, um jantarzinho quente, e nós sentamos na mesa e conversamos, e tem uns que se sentem muito à vontade. Eline, eu posso deitar no teu sofá? Pode deitar. E tira o sapato, bota as almofadas, deita. São pessoas que eu quero um bem enorme. E quando eles me abraçam, é como se, sabe, me preparasse, me recarregasse para segunda-feira. Isso foi no domingo. Então, eu valorizo muito isso. A minha avó valorizava muito essa questão, né? Tanto é que eu tive um sonho com a minha avó, depois que ela faleceu, e eu vi a minha avó chegar, e eu abraçava ela, recebia, porque a casa dessa minha tia tinha uma rampa, e ela veio toda linda e cheirosa como ela andava, ela veio subindo a rampa, quando ela chegou em cima, eu tinha corrido lá de trás para encontrá-la, abracei e disse, ô vovó, como é que a senhora está? Eu estava com saudade de você. Até hoje eu lembro do que eu falei para ela. Ela dizia, minha filha, o começo foi muito difícil, mas agora está tudo bem. Vocês sabem que eu acordei, eu fui acordando, abraçando a minha avó, sentindo a minha avó. E quando eu vi que ela não estava, eu acordo realmente e começo a chorar. Então, eu sempre dei muita importância para essa questão do abraço, né? Sei lá, eu acho que é uma troca de energia muito grande. Mas eu confesso para vocês que eu não sabia que dentro da psicologia ele tinha uma importância tão grande desde lá do começo da vida. É a mesma questão da aceitação da gravidez, né? Que esse bebê ele já é alimentado afetivamente desde lá de dentro da barriga, ou seja, com palavras, com a mãe passando a mão na barriga, né?
sentindo esse bebê, ou seja, já há um toque, embora não seja pele com pele. Mas é importante isso, e hoje a área da saúde, uma UTI neonatal, ela já dá muita importância para isso. Já tem aquele negócio que a enfermeira ou a família, o pai e a mãe, coloca a mão e vai lá e toca, mesmo que esteja de luva, mas ele toca, ele aquece o bebê, né? Então, verifique isso. Se acharem que não querem, a gente não vai brigar por isso. Tá. Não posso deixar isso... Sei lá. Eu vou colocar, como muito provavelmente eu talvez me esqueça, por conta que eu tô meio atribulada com as coisas, eu vou colocar agora nesse momento no grupo da sala para Tá. saber se eles querem ou não. E podem responder depois, não precisa ser agora. E hoje, então, nós vamos falar, teoricamente, né? Eu não coloquei o meu pendrive, querem que eu coloque? Eu não vejo vocês com pendrive. Eu acho horrível esse negócio de botar o pendrive. Né? Professora, Então, se não deixa... for o caso, se não for estritamente necessário, pelo menos, colocar o pendrive, acho que, por mim, pelo menos, não tem problema. Esse final não tem na prova. Então, depois eu passo para vocês o que está faltando, ontem que eu fui me tocar, que eu esqueci de dizer para o meu genro que tem aula para ele colocar na plataforma. Mas a nossa prova será dessa forma, ou só dentro daquele conteúdo da atividade, e se, né, votarem favorável, a gente coloca uma questão somente sobre essa importância do desenvolvimento tátil, do desenvolvimento psíquico, nessa relação com a percepção tátil. Então, o que é o tato? A gente pode dizer que ele é essencial para o desenvolvimento. Nós já vimos que ele é essencial. Por que ele é essencial para o desenvolvimento, né? Naquele artigo deu bem para ver. Então, os receptores táteis, eles estão nas terminações nervosas da pele, mas quem responde por essas terminações nervosas é o córtex parietal, né? Ou seja, então é porque ali reúne, na verdade, ele reúne essas sensações todas, né? Ele responde perceptualmente a esses toques. Então, ele tem uma importância vital, né? A percepção tátil envolve os sentidos de pressão, calor, frio e dor. Por isso, a importância vital. Veja só, nós precisamos sentir quando alguma coisa está apertando as nossas mãos, ou a cabeça, ou o nosso corpo, enfim, porque tem uma medida que nós suportamos. Então, é ele que vai dar essa medida. Quando isso fica muito acentuado, ele responde com a dor. Por outro lado, também, o frio, nós precisamos saber até onde ele é suportável para que nós possamos nos agasalhar. Né? Então, a importância vital reside nisso. Mesma coisa o calor. Com o calor, a gente sua demais, nós precisamos fazer a reposição dessa água. Então, o nosso corpo sente, né? E também tem a questão do toque em alguma coisa quente. Vocês veem, a gente toca numa panela quente, a gente retira imediatamente a mão. Né? É uma resposta praticamente, eu não quero dizer essa palavra, mas eu vou dizer, instintiva. O nosso corpo, ela não é que o nosso corpo queira fazer aquilo, né? Mas o corpo sente e a gente retira a mão dali. A mesma coisa é num ferro quente, né? A mesma coisa quando nós sentamos num lugar muito quente, a gente também tende a reagir àquilo, né? Se afastar, enfim. Isso é vital, porque nós não fomos preparados para suportar temperaturas muito baixas de frio, temperaturas muito altas de calor, muita pressão. Por exemplo, um anel que aperta no dedo, que quando a gente quer tirar, aquilo ali vem, chega, incha o lado de cá e incomoda, e a gente para. Né? Normalmente, se a gente for ensaboar as mãos, o anel escorrega, né, do dedo.
Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes se usa uma roupa tão apertada que impede, se a gente vai jantar, até de fazer a digestão. É como se o alimento não entrasse bem. Então, esses receptores táteis, eles têm essa importância vital por isso. Tudo que é excesso ou tudo que é escassez, ele responde. Ou seja, pode ser uma temperatura excessivamente alta, como excessivamente baixa. A gente vai ter condições disso aí. Agora só tem um detalhe. Sobre a dor, algumas pessoas, né, se a gente for procurar na literatura, a gente encontra algumas pessoas têm uma sensibilidade reduzida à dor, e isso é perigoso. Nós precisamos atentar para a nossa história anterior, porque a gente tem como suspeitar disso. Por exemplo, quem engravidou, teve 2 filhos, mas nunca sentiu contração. Não sabe o que é uma dor do parto, para ter filho. Por exemplo, quem tem muitas fraturas no acidente, dói, mas ela consegue andar, se locomover, deitar, levantar, claro que tem dificuldade. Agora, tem pessoas que às vezes fraturam 2 costelas e só faltam se acabar de grito de dor. Claro que tem fraturas e fraturas. Tem fraturas de costela que complicam quando perfura o pulmão. Aí já é uma outra situação. Mas quando é só a fratura, tem pessoas que aparentemente têm uma sensibilidade reduzida à dor. E a dor, ela é um aviso para nós de que alguma coisa não vai bem. Então ela precisa ser muito, muito observada nesse sentido. Às vezes um ferimento feio e a gente diz, como tu suportaste, né? Queria fazer uma pergunta aqui. Nenhum de vocês tem atividade de tutoria para fazer na turma de vocês? E se tem, quem tem já recebeu, eu já enviei? Eu lembrei agora. Eu, por enquanto, não, professor. Eu penso que não. Mas eu realmente não sei. Se alguma de vocês, Andrés, ou a Isabela, ou a Vivian, o Thaís, tiver, envie para mim por WhatsApp, tá? Então, uma coisa que já se sabe é que os bebês humanos prematuros, porque vocês sabem que o bebê ele pode ser prematuro de tempo, né? Ele pode nascer, em vez de nascer já com os 9 meses, ele pode nascer de 8 meses, de 7 meses, de 6 meses. Isso é de tempo. Como é prematuro de peso, ou seja, nasce com peso muito abaixo do que seria, né, o esperado. Então, se tiver esse toque, se esse bebê for... Hoje o bebê, mesmo na UTI, normalmente ele é tirado para a mãe amamentar. Eles vão introduzindo isso aos poucos, quando o bebê já vai demonstrando uma capacidade respiratória, porque esse bebê prematuro de tempo, ele pode ter ainda alguma coisa que está se formando. Então ele fica aquele período lá, de repente, lá um certo momento, em determinado momento, ele começa a ser tirado só para amamentação e devolvido para a incubadora. Então tem essas duas formas. Se eles forem cuidados com as mãos, né, pegando na mãozinha, no pezinho, quando coloca no colo, faz aquele afago, aconchega, aquece com o corpo da mãe ou de quem cuida, eles ganham um peso mais rapidamente, isso já está comprovado. É por isso que nos hospitais, quando, por exemplo, a Santa Casa, ela tem aquele projeto, que eu já falei para vocês, da mãe canguru, né? Que é aquele tecido que eles colocam o bebê e envolve, amarram o bebê como se fosse a barriga do canguru, aquele pano todo que envolve, é como se fosse o corpo da mãe. Então, ele fica aconchegado, né? Como se ficasse de bruços aqui no abdômen da mãe, no peito, e ele amarradinho com aquele tecido todo. Hoje ele é utilizado em muitos lugares, a Santa Casa de Belém. Agora, existe uma patologia essa patologia, minha gente, ela era muito, muito, muito encontrada
há muitos anos atrás. Criança que tinha uma deficiência nutricional, ela podia apresentar. Então, o problema da deficiência nutricional ia ter uma consequência negativa no desenvolvimento psíquico, né? E até desenvolvimento também, a questão mais biológica, fisiológica, ia ter. Então, existe o marasmo, que eles entendem como uma atrofia progressiva dos órgãos e magreza excessiva que sucede a uma longa enfermidade. Pode acontecer daquele bebê, daquela criança, ter uma doença longa e que ficou sem se alimentar, depois passou para aquela alimentação parenteral, então perde muito, muito, muito peso. Os órgãos, eles podem sofrer uma atrofia progressiva. Entendido? Mas existe o marasmo nutricional, e esse é o grande risco nos dias de hoje. O marasmo nutricional, ele foi considerado erradicado há cerca de uns 20 anos atrás. 20 anos atrás não se encontrava mais crianças que apresentassem o marasmo nutricional. Como é que isso foi solucionado? Existiam aqueles programas, né, eu não estou lembrada do nome desses programas, que encaminhavam alimentação para essas famílias muito carentes. E também a CNBB tinha também um projeto, que era até aquela dona Hilda Arnes, que já morreu, e o irmão dela era arcebispo, acho que ele não foi cardeal, não lembro. Então, que agora eu não estou lembrada, eles preparavam uma farinha, nessa farinha ia casca de ovo, casca de banana, eles preparavam. E eles distribuíam para essas famílias muito carentes, principalmente no Nordeste. Tá? Principalmente no Nordeste. Então, tudo isso junto com as campanhas do Ministério da Saúde e campanhas de outros órgãos, associações, com esse objetivo, essas crianças com esse tipo de alimentação que era... Porque eles faziam um mingau com aquela farinha, né? Então, eles orientavam as mães como fazer, como utilizar aquilo. Inclusive, eles andavam por aí, pelo Nordeste principalmente, não tinha essas balanças para pesar o bebê, que parece aquela telha, né? Que faz aquela concha assim compridinha, não tinha. Eles levavam aquelas balanças, que é só aquele, vocês não sei se vocês conhecem, é um negocinho assim que tem uma alça aqui em cima, com um gancho embaixo, e à medida que o peso aumenta, tem como se fosse um ponteirozinho, que não é ponteiro como de relógio, é um negocinho que vai baixando à medida que o peso da criança é maior. Se a criança pesa, digamos, 5 quilos, 7 quilos, 8, 10, aquilo vai. Então, eles colocavam a criança tipo uma sacolinha, uma rede, uma cestinha, colocavam a criança ali, levantavam, então eles tinham peso. Isso era a forma que eles encontravam de, né, verificar a idade da criança, o peso da criança, a altura da criança. Isso aí tudo dá para eles a noção, né, de como está aquela criança. E outros exames que são solicitados, inclusive a questão da anemia, né, verminose, enfim. Então, esse marasmo nutricional, né, que é uma desnutrição grave, observada em crianças com peso muito baixo, abaixo do esperado para a sua altura e idade, fazendo com que percam massa muscular e gordura. Ou seja, essa desnutrição, nessa desnutrição a pessoa perde a gordura e perde a massa muscular. Vejam só, hoje vocês vão para a academia, na academia às vezes a pessoa, eu quero emagrecer. Só que massa muscular pesa, né? Então, a pessoa fica rija, não tem a gordura, mas tem a massa muscular. Por quê? São atividades físicas, junto com recomendações alimentares, que fazem com que essa massa muscular aumente.
Então, essa massa muscular vai pesar, só que não é gordura. Então, hoje você tem uma forma lá na academia, ou o médico mesmo que trabalha com isso, ou o nutricionista, de medir, né, o que é gordura, de verificar o que é gordura, o que é massa muscular. Então, vejam só, pasmem, há 20 anos atrás... Ave Maria! Tá difícil. Então, foi uma maravilha se saber que isso tinha acabado. Praticamente foi extinto. Minha gente, de uns anos para cá isso está de novo. Né? Vocês veem nas ruas de Belém, a gente vê pelas esquinas, principalmente aqui nos bairros do centro, porque eles sabem que não adianta ir para a periferia. O pessoal da periferia, a grande maioria, é carente, né? A não ser que sejam esses conjuntos residenciais que nem entram. Mas eles ficam por aqui, bairro de Nazaré e Redondeza, pedindo dinheiro com aquelas crianças. As crianças ainda estão relativamente, né, a gente não vê tanta criança com aspecto de desnutrição ou desnutrido. Mas eu não sei a tendência disso, o que é que vai acontecer. E quem vai acabar respondendo, tendo que responder por isso, é mesmo o governo brasileiro. Né? São os órgãos federais, federal, estadual e municipal, que respondem pela saúde. Então, veja só, o que 20 anos atrás, foi praticamente 20 ou 20 e pouquinhos anos atrás, ou 18 anos atrás, foi praticamente extinto, está aí de volta novamente. Infelizmente. Aí a gente vê pessoas que têm condições e não ensinam seus filhos a se alimentar. A se alimentarem. Então a gente vê, eu vejo pessoas que o filho praticamente não come nada. De um ovo, ele é capaz de comer 1/5 do ovo, fica o ovo. Ele é capaz de comer de um bife 2 colheres só com aquele bife, se comer. E só se alimenta se tiver o açaí. Nada contra o açaí, adoro açaí. Mas a proteína da carne, do peixe, do frango, ela tem que estar na alimentação. Aí então, essa pessoa que eu falo, ele só come peixe frito. E assim mesmo, se você botar um pedaço de peixe frito ou um peixinho frito, você vai ver quase tudo fica no prato. Ele não come. Aí o que é que acontece? 2 horas depois ele está com fome, ele vai na cozinha, ele já sabe onde tem esses leites que são na caixa, na geladeira, ele tira, ele bota um Nescau, ele bota um açúcar, mistura aquilo, come. Quando é daqui a 2 horas ele vai de novo, ou seja, ele se alimenta, ele só não é um menino desnutrido porque ele se alimenta. Agora, não é uma alimentação que sustente. Vocês devem ver. Talvez quem está habituado a comer um salgado ou 2 salgados, a fome vem cedo. Então, essa questão do, pelo menos, café, almoço e jantar, é importante que seja mantido em qualquer idade. Tá? Inclusive para o idoso. Um dos problemas sérios com o idoso, até da falta de sono, é que às vezes a alimentação da noite dele é tão deficiente, diferente do que ele estava habituado, que ele não consegue dormir. Eu sou uma pessoa que eu tenho um certo pé atrás, porque a única vez que eu vi uma pessoa da nutrição na minha vida, Virgem Maria, ela queria que eu morresse de fome ou de desgosto. Porque eu não podia tomar meu café com leite, comer o pão com manteiga de manhã, o leite tinha que ser esse leite horroroso, sem gosto. Eu só gosto de leite integral, eu não podia comer manteiga, tinha que comer margarina, eu acho margarina um horror. Eu não sei de onde veio a margarina. Vocês sabem de onde é que surgiu a margarina? Como é que é produzida a margarina? Se não é do leite, do que é? O que é que leva artificialmente? Você sabe, Eu vou Luana? confessar que eu não sei. Pois é, ninguém sabe. Eu acho que é gordura de alguma coisa, deve ser gordura de alguma coisa, que eu não sei bem o certo o que é.
com mais algum adicional aí que eu já não tenho ideia. Os benditos saborizantes que eles usam hoje, que é outro veneno. Inclusive, a gente vai falar até um pouquinho disso. Hoje, por exemplo, eu não vou entrar agora, depois eu entro, mas existem saborizantes, eu não sou muito favorável. Né? Eu só acho hoje assim, que um prato maior que se faça, às vezes é necessário colocar um pedacinho de um, como é esses tabletes que saborizam a comida. Então a gente começa, por exemplo, o sabor da comida da minha casa é diferente do sabor da comida da cantina. Então, para mim fica muito claro o uso do saborizante. Talvez quem não coma em casa, só coma na rua, isso não percebe. Mas ali vai um aumento de sal, no mínimo do sal. Bom dia, Luísa. Seja bem-vinda. Né? Então, tem que ter muito Bom cuidado. dia, professora. Tudo bom? Essa sua foto é muito linda. Tudo Aliás, bom? Isabela, esse gatinho é teu, é? Mas que gatinho mais lindo. Professora, Oi? dúvida, professora Eline. A secretaria, ela está funcionando agora? Até que Tá, horas ela funciona. vai? Até à noite a secretaria aqui na municipalidade funciona. Ok, eu tô indo aí. Bom dia, professora. Obrigada. Bom dia, eu estou pensando que ela vai ficar aqui conosco. Ah, Luiz. Ai, a Ai, tua gata é? tantos problemas. É? Professora, Hã? a senhora pode me tirar uma dúvida? Eu sei que é muito aleatório, eu estou interrompendo a aula, me peço desculpa. É que é de urgência mesmo. Eu gostaria de saber se a secretaria ela pode fornecer plano de aula. Não, Dos... plano de aula, para quê? Plano de aula do quê? Eu queria de desenvolvimento 1, porque eu preciso acreditar a matéria na UFRA e a ementa ela tá muito pouca e os professores queriam saber. Você pode dar entrada na secretaria solicitando a ementa de desenvolvimento 1. Eu já tentei, mas ela tá muito pouca e os É, professores queriam plano de aula. até o plano de aula eles querem. Só Plano porque de ela aula a secretaria provavelmente não vai ter. Plano de aula você... Engraçado, eu nunca vi pedirem isso. é porque realmente ela tá muito reduzida, a ementa. É. Passe comigo, que eu tenho a ementa, aí dá para verificar. Se aceitar, eu imprimo uma cópia só de desenvolvimento 1 para você. Agora, Do plano de... agora o plano teria que ver de desenvolvimento 1. Esse semestre nós não temos PC3, mas é possível. Mas, de qualquer forma, eu vou ver na secretaria, passe comigo e traga para ver o que foi que lhe deram, por que está saindo assim tão feia essa cópia? Porque eles deviam imprimir direto do computador, tá? Aí, se você espera, eu inclusive tenho uma reunião com a dona Regina 11 horas, mas se você vier aqui, passe comigo, traga para eu dar uma olhada nesse material que lhe deram, tá? Até que horas a senhora fica aí? Olha, meio-dia é o meu horário, mas eu tenho uma reunião que ela marcou 11 horas, mas às vezes ela se atrasa, dá para eu lhe atender, tá? Eu vou sair aqui. Então, Tudo bem, eu preciso só desse plano mesmo, porque a ementa eu já tenho. Tá, tudo bem. Agora, o plano Ok, não tem porquê, porque nunca pede. O plano é uma coisa particular do professor. Eu nunca vi pedirem, Luiz. Mas eu vou, inclusive, quando a dona Regina vai estar aí, eu vou perguntar. Porque o plano mesmo é um documento que é particular, que é um documento preparado pelo professor. Ele entrega para os alunos, porque ele tem que entregar. Mas eu nunca vi de fora pedir. Eles pedem geralmente o histórico e pedem as ementas, que é o conteúdo programático da disciplina. Isso Mas mesmo, foi o passa que eu... comigo, tá? Tudo Ok, bem. Então, professora, eu vou passar aí. tá. Obrigada. Desculpa Então, de intrometer. nada. Então, veja só. Muito cuidado quando vocês observarem criança que tenha, assim, a pelezinha em cima dos ossos, né? Que a barriga esteja aumentada, ele fica com uma cor opaca. Mesmo que ele seja uma criança morena, ele tem um tom amarelado. Muito cuidado, né?
quando a gente anda assim, é muito comum a gente ter casa fora de Belém, para algum lugar, enfim, observar. Uma vantagem nós temos aqui é que o açaí, como entra geralmente a farinha, entra o açúcar, vocês veem que a gente chama o nosso caboclo, né? As pessoas que moram fora da cidade, que eles têm, né, uma aparência muito boa. Só, minha gente, que o açaí, para quem vem um pouco mais para perto da cidade, assumiu uma proporção astronômica o preço do açaí. Não é para todo mundo. Mas olha, Isabela, é lindinha a tua gatinha. Ela ia adorar conhecer meu Gael, viu? Então, tem esse componente, que na nossa alimentação entra muito isso. Só que também, por exemplo, no interior, nos municípios do interior, entra muito o peixe salgado. É isso aí, Isabela. É muito linda, realmente. Entra muito peixe salgado. Então, enquanto o peixe é uma proteína fantástica, né, um potencial de nutrição fantástico, mas entra muito sal. E eles desidratam o peixe. Então, o que é que fica naquele peixe salgado? Eu nunca vi, vou até procurar saber se existe algum estudo sobre essa questão nutricional do peixe salgado, que é tão utilizado aqui para o norte. Eles salgam porque alguns lugares não tinham luz, então, para conservar o peixe, salgavam. Hoje a gente sabe que a energia, né, a luz entrou em muitos municípios. Eu acredito que só se for um lugar mesmo muito longe que não tenha essa condição, mas que ainda existe essa forma de vida, existe sim. Existe porque a gente está vendo hoje ainda, aqui e acolá, a Polícia Federal desmonta lugares por aí dentro dessa nossa Amazônia, que as pessoas vivem em caráter de escravidão, né? Sem condições nenhuma. Então, de vez em quando, estão trazendo essas pessoas, libertando essas pessoas. Então, isso tudo pode acontecer. Então, isso aí era o que a gente tinha a falar teoricamente sobre a percepção tátil. Aí a gente vai para a percepção auditiva, tá? Então, entendido sobre a percepção tátil, junto do que a gente já falou 2 aulas atrás sobre a importância dela, né? E a gente entra na percepção auditiva. A percepção auditiva tem uma importância biológica, porque ela é altamente adaptativa. Nós ouvimos muitos sons, mas nós ouvimos melhor aqueles sons cuja frequência tem uma extensão correspondente à voz humana. Vejam só quando eu falo adaptativo. Nós temos, né, como eu digo, a gente tem um limiar, né, de sensibilidade para poder perceber um estímulo. Se uma pessoa falar abaixo daquele limiar, nós não vamos escutar. Não adianta eu recomendar com uma voz muito baixa, vocês não vão me escutar. Me escutaram agora, quando eu baixei o tom? Com certeza não. Ao mesmo tempo, se eu falar muito alto, parece que incomoda. E espaço aqui no corredor, eu deixo meio aberto, que é para me verem aqui dentro. Tá? Então, é interessante. Por que essa importância biológica? Porque nós precisamos perceber estímulos ou que possam ser agradáveis, adequados, ou estímulos que possam ser inadequados. Por exemplo, às vezes nós somos acordados por um barulho muito pequeno, mas que aquele barulho, por mais que ele seja pequeno, se for à noite, que a cidade está parada, ele toma uma proporção, né, de um estímulo mais intenso. E às vezes nós somos acordados. Por que isso? Porque às vezes a gente tem preocupação com a segurança da nossa casa. Nós temos a preocupação, por exemplo, com se a gente está andando num caminho com aproximação de algum animal perigoso, né? Eu tenho horror à cobra. Tenho horror. Então, quando nós íamos muito para Orem, quando meu marido era vivo, meus filhos eram pequenos, a gente ia muito para Orem.
Eu adorava ficar ali, perto da casa, onde era tudo limpo, muito bonito. Só que quando a gente pegava um caminho que ia para o Igarapé tomar banho, olha, minha gente, era um sofrimento. Porque eu não perdia de olho, né? Tanto o que eu via, como também o cuidado com o que eu ouvia. Tá certo? Agora tem uma coisa interessante. Como é que nós, sem a pessoa dizer quem fala, nós detectamos a voz ou reconhecemos a voz humana? Basta ela dizer alô, a gente já diz oi fulano. Né? Se a Luana não aparecesse aqui para falar comigo, se a Luana falasse, eu já ia reconhecer a voz da Luana. Porque a Luana, né, nesse semestre, já vem se comunicando. Então, se a Luana falar comigo ao telefone, provavelmente eu vou detectar. Agora, vejam só, quando mandam mensagem para nós pelo WhatsApp, eu acho que se enganam, pensam que estão ao telefone. Porque tem pessoas, minha gente, que não se identificam. Professor, olha, eu estou precisando falar com a senhora, assim, tal coisa. Aí eu pergunto, com quem eu estou falando? Pode se identificar, porque eu estou lendo, eu não estou ouvindo. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com o nosso hábito de falar ao telefone. Né? É muito interessante isso. Às vezes eu rodo, para ver onde é que aparece uma mensagem que aparece o nome da pessoa, porque eu não sei quem é. Porque o WhatsApp não tem voz. Não é isso? Então, Professora, eu devo confessar que isso já aconteceu algumas vezes nas nossas conversas. Eu mando mensagem de áudio algumas vezes e a senhora chega a me confundir com a Fernanda. também, exatamente. Porque vocês duas até têm vozes parecidas, ainda tem esse detalhe. É Ainda muito tem essa. engraçado. E Ixi, aí eu com minha mãe, então a senhora ia confundir a gente direto. era isso mesmo. E tem um detalhe, cadê a Fernanda? A Fernanda, ela teve uns problemas pessoais. Na verdade, esse semestre ela está com uma bola de neve, digamos assim, se é que é possível dizer, de alguns problemas que estão acontecendo na rotina dela, na vida dela, enfim. E ela não está conseguindo ser tão participativa. Hoje É, foi um desses dias que ela teve um desses problemas e hoje ela não vai conseguir participar. eu vou até ver se eu falo com ela depois. Pois bem, então, sobre a percepção auditiva, ela também tem uma importância biológica extrema, não é? Porque, veja só, quem não ouve geralmente não vai falar, e acaba que a falta de sons, a falta dessa escuta, ela não permite, né, que a pessoa, na verdade, se situe no ambiente. Ele vai desenvolver muito mais a percepção visual, né, muito mais do que a percepção auditiva, do que os outros sentidos. Né? Ele pode desenvolver a questão olfativa, ele vai poder, mas é importante para o desenvolvimento. Houve um momento Professora, só um instante, perdão, é que a senhora está falando e de repente a senhora ficou muda. É o microfone, professora, é o microfone que não está ativado. E eu não consigo fazer isso por aqui. Peraí, só um instante. Deixa eu ver se eu faço uma questão aqui rapidinho.
É esse... Ai, meu Deus do céu. Ninguém merece. Calma aí. É esse microfonezinho aqui, professora. A senhora consegue ver minha tela? É esse botãozinho aqui. Já voltou? Voltou. Só um instante. Deixa eu tirar o meu compartilhamento aqui. Tá. Por isso que tem um papel na mesa. Agora que eu observei, esse papel na mesa é aquela esteirinha para andar o mouse. Sem isso ele não anda. Ah, Viu? Então houve um momento que a linguagem de sinais ela foi condenada. A criança tinha que se esforçar para emitir sons. Atualmente não. A linguagem de sinais é considerada a primeira linguagem da criança. A criança, a primeira comunicação dela é apontando. Então, hoje, ninguém tira essa capacidade da linguagem de sinais, mesmo na pessoa com deficiência auditiva. Agora, a tentativa é que ela consiga ir emitindo sinais, sons, vocais. Entendeu? Mas hoje, quando vocês derem Libras no 7º semestre, não sei se até lá ainda está isso aí vigorando, que as coisas mudam, mas a linguagem dos sinais ela é considerada a primeira linguagem da criança. Então, o que a gente tem que ter cuidado, que é observar se a criança só usa sinal ou se ela responde. Deixa eu ver quem toca. Alô? Bom dia. Diga, por favor. Diga. Com quem deseja? Eu estou lhe ouvindo, só que eu estou trabalhando e você não responde. Quem deseja, por favor? Tudo bem. A criatura demora a se comunicar, né? Que era que eu estava falando, até já esqueci. Sobre a criança, né? Então, é muito comum, às vezes, as famílias não perceberem que a criança não responde a estímulo. Eu sei de um caso aqui em Belém, que a criança estava no colo do pai e uma tia, que era mais velha do que o pai da criança, já estava com os filhos maiores, ela chegou com um brinquedo que fazia barulho. E ela chegou bem aqui, a criança estava aqui no colo do pai, ela chegou aqui por trás. E a criança olhando para frente continuou. E ela sacudiu aquilo e a criança não olhou. Aí ela olhou para o irmão e disse assim, Eras, a impressão que me deu é que ele não está ouvindo. Ah, o pai se ofendeu, que estava dizendo que o filho dele era surdo, que isso, que aquilo. Minha gente, pior que se confirmou. E o pior, ele realmente, o problema nesse menino era mais grave, né, do que se pensava. Realmente ele tinha um problema cognitivo também junto, problema de desenvolvimento cognitivo. Isso aí, este pai fez o possível com esse filho. Ele chegou a montar dentro da casa, em um local, ele tinha uma profissional da fonoaudiologia para cuidar dessa criança. Não deu jeito, ele foi para outro país fora daqui, não deu jeito. E o menino realmente, com o tempo, ele começou a apresentar os sintomas de que era uma criança que tinha problema de desenvolvimento mental também. Então, é um negócio muito sério. Aí a gente entra na percepção olfativa, tá? Na questão do cheiro. Então, a percepção olfativa, ela tem um caráter subjetivo. Por quê? Porque a atração, ou o que ela chama a atratividade dos odores, depende de associações aprendidas. Então, o bebê, ele não nasce com preferência pelo cheiro do seio da mãe. A preferência pelo seio da mãe, pelo cheiro do seio da mãe, ela é aprendida durante a amamentação. E lá nós voltamos para o toque de novo. Se esta mãe, na hora da amamentação, ela conversa com esse bebê,
É muito comum o bebê estar mamando, a mãe falar alguma coisa e ele abrir a boca e rir. E às vezes ele está sugando e o leite esguicha, às vezes até na cara do bebê, porque ele solta o bico do peito da mãe. Isso é muito engraçado. Acontece muito. Tem bebê que é muito guloso, ele suga muito, e quando ele cansa de tanto sugar, ele dá uma paradinha, mas o leite continua esguichando na boca, né? Desse bebê. Então, se esse bebê é bem atendido pela mãe de uma forma carinhosa, cuidadosa, afetuosa, né, vai se manifestar essa preferência pelo seio da mãe. Tem uma autora que é interessante que vocês procurem, é a Melanie Klein. Não sei se vocês já ouviram, vocês estão dando psicanálise, mas talvez não tenham ouvido na psicanálise ainda. Melanie termina com IE, Klein, eu acho que é Klein. Ela fala sobre o seio bom e o seio mau. Olha só, como tem tanta contribuição nisso que se refere a essa percepção tátil, olfativa, né, gustativa, né, a gente pode dizer, visual desse bebê durante a amamentação. Por isso que isso tudo contribui para o desenvolvimento psíquico. Essa criança pode ser uma criança saudável, extremamente saudável, como pode ser uma criança sem saúde, uma criança aborrecidinha, uma criança mal-humorada, uma criança que aqui e acolá apresenta um problema de saúde. Por quê? Essa é como se fosse uma energia psíquica, né, que a gente está transferindo para a nossa criança. Isso aí não pensem só que é a mãe quem faz, não. Qualquer pessoa que cuide dessa criança, que cuide de uma forma, né, cuidadosa, com todos esses componentes que eu falei, que entra o afeto principalmente, ela também tem condições de suprir essas necessidades do bebê. Então, é por isso que hoje se diz, a mãe ou quem cuida. A psicanálise hoje ela não fecha só na mãe. Claro que a mãe representa também esse simbólico, né? Mas uma avó, ela pode estar nesse lugar, né? Uma babá, ela pode estar nesse lugar, entendeu? Então, é importante que se a gente hoje, com uma mulher que... Tudo que a mulher hoje quer trabalhar, né? Fora de casa. Tem esses 4 meses da gravidez. Mas tem que verificar, observar quem vai cuidar dessa criança depois que ela sai de casa. Observar se essa pessoa que vai ficar tem realmente condições de suprir a falta daquela mãe naquele momento. Não vai substituir nunca, mas pode corresponder. Então, a conversa da mãe com esse bebê, desde cedo, é muito importante, né? Olha, eu viajei quando foi? Eu fui a Salinas. Eu nem me lembro quantos dias eu passei lá, 10 dias, 12 dias, sei lá. Sabe o que eu fiz para o Gael? Eu deixei uma roupa minha, a minha roupa de dormir, o meu lençol que eu estava usando, eu deixei para ele não sentir falta de mim. Porque o Gael, esse meu, eu não sei, Isabela, se essa tua gatinha é assim, mas o Gael, ele é muito exigente. Ele exige muito carinho, Deus o livre, a gente tem que estar pegando nele, abraçando ele. Se não fizer isso na hora que ele quer, ele é muito estressadinho. Olha, ontem ele me deu uma mordida aqui e aqui. Eu fui abraçar, o meu o Gael é. A sua não é? Porque a minha filha diz assim, mãe, eles são assim. Mas o Gael é extremamente exigente. A Isabela falou que a gatinha dela é assim mesmo. Pois é, eu já soube que gato é assim. Então, não, e tem um detalhe, quando ele não é satisfeito, ele me olha, que eu tenho medo, eu saio de perto. Porque assim como ele olha fixo, a orelhinha dele, ó, fica lá, em pezinho. Eu digo, ih, Gael, chegou, não quero mais estar perto de ti. Às vezes, um dia desses, ele me mordeu feio.
de sair sangue mesmo. E eu disse para ele que eu tinha ficado muito triste com ele porque estava doendo. E eu notei, é engraçado, eles entendem. Vejam só como é. Por isso que se faz pesquisa com animais, minha gente. Não substitui o humano completamente, mas dá para a gente dali generalizar algumas coisas. Eu conversei seriamente com ele, eu notei que depois ele se chegou, ficou juntinho de mim, ficou todo diferente, sabe? Agora, eu absolutamente, eu não admito que ninguém maltrate, eu não gosto de gritar com ele, eu não grito com ele, eu converso com o Gael. Porque é quem eu tenho em casa todo dia, né, o meu gatinho. Mas eu precisei aprender porque eu não sabia como, tá? Então, as percepções, sejam elas táteis, olfativas, gustativas ou visuais, elas são influenciadas não apenas por nossas expectativas, ou seja, pelo que a gente espera do outro, daquela situação, daquele momento, da vida, né? Enfim, mas também são influenciadas, além das expectativas, pelo contexto e por nossas emoções. Tá? Então, se eu não estou bem, é por isso que eu falo sempre, quando nós vamos atender, se alguma coisa, né, não está bem, por exemplo, é muito comum a fuga. Nós vivemos nesse jogo de fuga e contato, como diz a Gestalt. Né? Então, a fuga, se ela se der uma incidência muito alta, ou seja, eu me ausentar, que a fuga ela pode ser nesse sentido de eu só me ausentar. Né? Vamos tomar aqui o que a Luana agora há pouco falou sobre a Fernanda quando eu perguntei. Então, é normal em algumas situações a gente fugir. Não tome o fugir como uma coisa grave, não. Como uma ação. Eu me ausento, quando eu estou bem, eu volto e faço contato. Entendeu? Então, muito cuidado com as nossas emoções, porque elas vão interferir. E o pior é que elas têm um componente assim, elas não pedem licença, elas chegam. Se eu tenho uma emoção, se eu lembro de alguma coisa que me provocou uma emoção, me trouxe muita tristeza, minha gente, não adianta, ela não vai dizer, Eline, com licença, eu posso chegar? Não, ela chega, porque ela é um respondente. Então, tudo na nossa vida tem que ter emoção. A gente fazia uma prova no nosso curso e eles achavam que eu era a mais estudiosa da turma. Realmente eu estudava muito. E eu também tinha boa vontade de tudo que eles me pediam, que eu pudesse, que eu tivesse, eu emprestava só uma vez com uma colega minha, quase que detona comigo. Acho que se ela pudesse, ela me matava naquele dia de raiva. Eu achei que eu não tinha feito nada para ela, mas bem. Então, quando a gente se propuser a fazer alguma coisa ou estudar, se eu não estiver bem, vamos lá, né, ver como é que a gente consegue aliviar aquilo. Está com muito sono, não adianta trabalhar com muito sono. A nossa percepção não será a mesma. Né? Então, muito cuidado com isso. Tanto também pelas expectativas, como também pelas expectativas que a gente coloca em algumas coisas. Muitas vezes a gente vê o quê? As coisas acontecerem sem a gente ir atrás. Ou seja, eu nem esperava aquilo, eu nem coloquei expectativas em cima daquilo. Para mim aquilo é como se não existisse. Mas emoção não, ela vai conosco, ela está conosco. E nós somos o mais, se nós podemos falar em normalidade, que essa normalidade não existe, é também dar conta dessas emoções. Agora, essas emoções não são só nossas. Essas emoções vêm desde lá de dentro da barriguinha da nossa mamãe. Né? E vai nos acompanhar até o finalzinho da nossa vida. Por isso, eu vou dizer sempre, analista do comportamento considera, procura entender e respeita as emoções. Se vocês ouvirem algum lugar que o Skinner não considerava emoção, isso a criatura não estudou. Ela virou o livro que falava disso e não quis ler. O Skinner é tão correto nessa questão
que ele disse, não, quem fala muito bem disso é o Pavlov, e deixou a teoria do Pavlov, ficou sagrada para ele dizer isso aqui ele se refere a comportamentos respondentes, aqueles que nós não temos controle, como as emoções. Elas vêm, pessoal. Às vezes uma coisa que para o outro é super normal, mas se for comentado numa determinada hora que eu esteja fragilizada, vivendo uma situação semelhante, aquilo para mim vai ser super estressante, sei lá, ou me deixar triste. É mexer com as minhas emoções, tá? Aí então a gente entra na percepção gustativa. Nós falamos lá antes pela visual, lá atrás. Aqui nós já falamos 2 aulas sobre a percepção tátil em cima daquele artigo. E hoje nós estamos entrando na percepção tátil, a parte teórica somente, a percepção auditiva, a olfativa, e a gente chega na gustativa, que trata do paladar. Eu tenho lembranças da minha infância que hoje, para mim, são divertidas, muito ligadas a essa questão da gustativa, né? Por exemplo, na minha casa, na casa da minha mãe, das minhas tias, dos meus tios, a gente se sentava, se a gente ia lá e almoçava, a gente sentava à mesa, nós comíamos de tudo, né? E se a gente não se servia daquilo, aí era assim, havia uma certa insistência, você não come isso, olhe, prove, veja como é bom. E no final das contas a gente acabava provando e gostando. Hoje o que a gente vê muito é o gosto da mãe e do pai influenciar no gostar de comer também, de gostar de alimentos também do filho. Por quê? Porque normalmente quando a mãe ou o pai não gostam, por exemplo, eu conheço um pessoal que só é comprado na casa que o pai gosta. E feito da forma que o pai gosta, ou é churrasco ou é frito. Então eles não usam a comida de panela, que é uma das mais saudáveis, né? Eles não comem um peixe ensopado, pode ser até um peixe com tucupi, com camarão dentro, não comem. Eles não comem, raramente comem feijão, e o feijão é necessário para a saúde da nossa pele. Eles comem muita carne, muita carne, muito churrasco. E aí vem a gordura, ou então a fritura, né? Ou o bife ou o peixe frito. Então, por isso que coloca aqui do contexto. Por isso que as percepções são influenciadas pelas expectativas, pelo contexto e por nossas emoções. Então, esse contexto familiar, ele é super importante. Às vezes, o que é que acontece? Uma criança, ela não aprende a comer, porque também é um comportamento aprendido, e é muito legal que isso aconteça, de uma forma adequada. Ela vai aprender a comer na casa da avó, na casa de um colega, né? Porque é muito desagradável você fazer alguma coisa, como uma vez eu já fiz, para 2 colegas minhas, vocês vão almoçar comigo sexta-feira. E eu mandei fazer um frango assado, e eu adoro língua de boi. Não sei se alguém aí já comeu alguma vez. Vocês já comeram língua? Tem pouca gente hoje não. Aí. Mas a língua era uma língua que levava paio, que é um chouriço muito saboroso. Ela levava cenoura, batata, faz aquele molho meio grosso, né? Um molho bem... Fica um molho muito bonito. E leva no final, quando ela está acabando, já está no ponto, né, para apagar o fogo, a gente coloca assim um meio copo de vinho, coloca na panela, tampa e apaga o fogo.
Então, aquele vinho evapora e só fica o buquê, que é o perfume. Embora para cozinhar essa língua se colocasse louro, mas o perfume do vinho é que atrai, né? Então, por exemplo, para mim, eu comer uma língua, se eu sinto esse cheiro, para mim já diz que a língua está mais saborosa. E o almoço era isso. Aí tinha salada, tinha o frango e tinha a língua. Uma das minhas colegas chega na mesa, olha para a língua e diz assim: eu não como isso. Isso. Menina, tudo bem que não coma, que não goste. Ninguém é obrigado. Mas tinha o frango e tinha a salada. Mas a forma como ela se referiu foi se fosse alguma coisa assim, sabe? Suja, mal feita, sei lá o quê. Menina, naquele momento assim, eu fiquei. Procurei não manifestar o meu espanto. Porque se fosse uma pessoa novinha, mas não era, já era uma mulher de seus 40 anos. Né? E, queira ou não, é um convite que a gente faz para ir à casa da gente, porque eu não sou muito de abrir minha casa para as pessoas, não. Sou meio esquisita nesse ponto. Eu digo que na minha casa, realmente, é um lugar, um espaço que eu procuro preservar. Eu tenho muito cuidado com a minha casa. E isso me espantou, não só por ela dizer que não comia isso, né? Que ela podia não se servir, estava lá à disposição, ela ia se servir do frango. Mas isso acontece. Ou seja, isso é aprendido. Isso é o contexto que não oferece e que as pessoas não aprendem a comer. Como eu já vi em famílias muito bem aqui de Belém, na sexta-feira, a avó convidava todos os netos, e ela dizia, eles eram fazendeiros, eles tinham fazenda no Marajó. Ela dizia, o objetivo desse almoço é reunir, né, a gente reunir todos os netos e, ao mesmo tempo, apresentar para eles tudo que se pode aparecer para a gente, for servido, for oferecido para a gente. E lá entrava tudo. Hoje ninguém ouve falar em rim. Antes se fazia um arroz de rim, que era uma maravilha, mas tem que saber preparar o rim. Né? Fígado, eu acho que só se o médico disse, olha, tem que comer o fígado porque ele é bom se tiver anemia. O bucho, né, do boi, que pode ir, por exemplo, Pernambuco, eles têm um prato que eles chamam panelada, que entra tudo isso, entra o paio, o chouriço e entra tudo isso do boi. Então hoje já isso está se perdendo e com isso a gente perde muitas coisas. Então, voltando aqui, né, o paladar, ele vai dizer que é um sentido químico. Então, dentro de cada saliênciazinha que tenha na parte de cima e nos lados da língua, existem pelo menos 200 papilas gustativas. Olha só como a nossa língua ela é tão preparada para sentir o sabor do alimento. Então, cada uma dessas 200 papilas contém um poro que capta as substâncias químicas da comida, seja o sal, o azedo, o amargo, o doce, né? Então, receptores gustativos, se eles são queimados, não é considerado uma coisa grave, porque eles se reproduzem rapidamente, em uma semana ou em 2 semanas. Tá? Então, além das 4 modalidades básicas, né, do paladar, que são o doce, o azedo, o amargo e o salgado, existe um receptor para a 5ª modalidade, que é o sabor condimentado, vejam só, e substancial do umami, mais conhecido como realçador de sabor glutamato monossódico. Eu queria lembrar do nome fantasia dele. É um vidrinho até bonitinho e pequeno assim, que é tipo um salzinho branco. Aginomoto, né? Quem falou foi a Thaís? Isso. Né? É o aginomoto. Né? Então, esse realçador de sabor, ele vai, na verdade, deixar o alimento mais gostoso, mas ele é considerado
prejudicial à saúde. Tá? Então, hoje já tem alguns estudos, já tem alguns estudos de muito tempo, que eles falam do prejuízo que a utilização desse realçador de sabor pode trazer para o organismo humano. Tá? Então, vejam só. Mas as pessoas confundem. Vocês nunca viram pessoas confundirem essa palavra azedo com amargo? Eu acho que tem uma batucada, não sei onde por aqui, que está terrível o negócio. Só um minutinho, só um minutinho. Eu vou encostar. Barulho no corredor, que está demais. Então, uma pergunta, vocês nunca viram ninguém confundir essa confusão entre o amargo e o azedo? Dizer que o limão é amargo e não azedo? Eu já tive algumas confusões do tipo, professora, com certos alimentos. A gente realmente confunde os sabores. Isso está muito nas experiências, né, que a gente tem. Até porque as pessoas que convivem conosco, às vezes, falam dessa forma. O limão, ele não é amargo, ele é azedo, ele é uma fruta cítrica. Mas confunde. Agora tem um detalhe interessante. Se você fizer uma limonada e tomar logo, você vai sentir o azedinho. Mas se você guardar aquela limonada e tomar uma meia hora depois, ela pode estar amarga. Amarga, o limão amarga. Principalmente se for essa limonada suíça, que bate no liquidificador com casca e tudo. Quando corta assim em quatro, o limão só tira aquela parte branca interna. Aquela parte branca, ela é amarga. Mas se bater com a casca dele, entre a casca e o suco mesmo dele, tem uma película branca. Ela vai amargar. Então, é uma fruta que tem que ser tomada logo. E as nossas papilas, elas sentem a mudança de sabor provocada pelo sabor do azedinho do limão, mesmo que esteja com açúcar, o sabor que ele toma com o tempo, que é o amargo. Outra coisa também, a gente se adapta. É a capacidade que nós temos, o organismo tem de habituação. É um alimento mais quente e menos quente. Por exemplo, um café da manhã, para mim, ele tem que estar quente numa temperatura que eu suporte. Se ele estiver frio, para mim é como se não me alimentasse. Né? Ou seja, tudo tem... Agora, existe também o que a gente chama de interação sensorial. Vocês sabem que quando a gente sente o sabor do alimento, a gente não sente só pela língua, né? O que é que entra também? Entra também o olfato. Né, Luana? Entra também Sim. o olfato. Então, se nós tamparmos o nariz, fecharmos os olhos e pedirmos a alguém que nos deu pedaços de vários alimentos, é possível que a gente não consiga, se a gente provar vários alimentos, é possível que a gente, de repente, não possa distinguir, digamos, o gosto de um pedaço de maçã para o gosto de um pedaço de batata crua. Porque esses sabores, eles vão, essa questão do paladar e o olfato, como eles vão se misturando, né? Se a gente está gripado, entupido, a gente pode comer aquele bife saboroso que a gente comia todo dia, que alguém na nossa casa faz, a gente acha uma delícia, mas se nós estivermos gripados, aquele bife vai entrar e a gente não vai sentir gosto de nada.
Parece que aquilo ali, sabe, é papelão, sei lá o quê. É por isso que quando a gente gripa, a gente geralmente diz, eu não tenho fome, né? Eu estou sentindo uma certa inapetência. É porque a gente precisa dessa interação para poder sentir o sabor. Então, ela vai dizer que a capacidade para identificar odores, ela chega no auge, lá no início da idade adulta, só que ela vai declinando gradualmente com o tempo. Mas uma coisa é preciso dizer, que o nosso olfato ele também tem uma importância biológica, porque nos avisa, por exemplo, um utensílio na nossa casa, que comece a dar lá uma pane, né? Às vezes a pessoa tem o hábito de enrolar o fio, digamos, de um secador de cabelo, enrola aquilo. No que enrola aquilo, às vezes a parte que liga no secador começa o fiozinho de dentro a quebrar. E daqui a pouco a gente está ligando, quando a gente liga, começa lá na tomada sair um fogozinho. E às vezes a gente não vê. Então, às vezes, nós somos avisados que aquilo está acontecendo pelo odor. Às vezes a gente diz assim, olha, está um cheiro de queimado. Então, os nossos sentidos, eles têm uma importância biológica também. Olha, para estar vivo eu preciso estar muito antenado. E vou dizer uma coisa para vocês, para envelhecer também, pessoal. Um dia desses eu fui a um lugar, por sinal, lindo, adorei. Foi aquele fim de semana que eu tive o jantar do pai do ano, na sexta, na quinta e no sábado foi o aniversário da minha amiga, num apartamento lindo demais. Então, é que eu estava dizendo, aí eu saí, elas estavam sem carro, tu estás de carro, me deixa. Eu deixei uma na José Malcher, deixei a outra lá na Timbiras, um quarteirão próximo da Padre Eutíquio, deixei a outra em São Brás, mas a primeira eu deixei na Quintino, que era mais próximo do lugar do prédio que eu estava, que era na João Baldo. E ela, a minha amiga que morava nesse lugar, quando ela desceu para entrar, o porteiro viu que ela chegou, ou ele já estava lá perto, ele viu o carro parar, não sei bem, sei que quando eu olhei, ele disse assim, não tem luz no prédio, o prédio está todo sem luz. A senhora só está funcionando o portão do carro e a senhora vai ter que subir a escada. Ela mora no 13º andar só, que o primeiro andar já sobe uns degraus, aí o primeiro andar tem que subir, a partir do segundo que começa a contar 1, 2, 3, 4, 5 até o 15. Simplesmente ela desceu do carro, era tipo 1h da madrugada, e ela em pé na calçada, se comunicando com o marido dela lá em cima, pelo telefone, pelo celular. Olha, eu não sei se eu vou conseguir. E eu comecei a olhar. Lembrar, digo, meu Deus do céu, nós estamos num lugar perigoso, que é a Quintino, aqui perto, já até da 28. Um lugar perigoso. E ela calma e serena. E olha, o meu olho era no retrovisor, era no outro retrovisor daqui. Eu olhava para o lado e dizia para ela, Lúcia, volta, volta. Vamos dar uma volta, e a gente depois, eu venho aqui de novo ver se a luz voltou. E ela nem aí, minha gente. Parecia que ela estava dentro da casa dela, ou parecia que era tipo assim, 11 horas da manhã, que não tinha, ninguém corria risco. Ou seja, nós éramos 5 mulheres e eu fiquei ligada, né? E ao mesmo tempo eu escutava o que as minhas amigas diziam. Lúcia, vamos, entra que a gente está com medo de estar aqui. E ela lá, calma e serena. Para estar vivo, como eu ia dizendo para vocês, e envelhecer vivo, atento a essas coisas, requer sim muito estímulo, requer que a pessoa esteja participando, que a pessoa esteja
tenha uma família que, né, que converse, que interaja, que é para manter a pessoa viva. Porque eu vou dizer uma coisa, uma das coisas que mais prejudica essa questão da percepção é o isolamento, é a falta de afeto. Né? Que a pessoa começa a se sentir, sabe, assim, já sem valor. E aí vai dizer, para que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, se manter saudável com tudo isso funcionando, e que a gente, ainda mais quando a gente liga que a capacidade de identificar odores começa a decair a partir da idade adulta, quando ela chega, né? Imagine ter que ficar ligado, uma pessoa mais idosa, no cuidado, com um tapete, que nem é indicado, mas tapete, embora eu adore um tapetinho, levantar da cama e pisar num tapetinho é muito bom, mas não é recomendável para o idoso. Ter o cuidado, ver se a lente dos óculos está boa, para ver se essa percepção visual dele está legal, para que ele não pense que a escada acabou, quando a escada ainda tem mais um degrau, de repente pode confundir, né? Identificar odores, se ele mora só, quando ele precisa usar um fogão a gás. De repente, até deixar uma panela lá, fervendo alguma coisa, vai e senta para ver a novela, pega no sono, acaba, seca a panela toda, daqui a pouco a panela está estourando, ou apagou o gás, enfim. Né? Então, viver não é fácil para ninguém, seja criança, seja adolescente, seja adulto, com todas as exigências que a vida faz para uma pessoa adulta, né? E como também no envelhecimento. E eu ouvi nesse dia que eu fui ao aniversário dessa minha amiga, uma pessoa dizer uma palavra assim: mocidade é de Deus, velhice é do diabo. Olha, eu não penso assim, Deus me livre que eu vá pensar que eu esteja vivendo algum momento que não seja de Deus. Mas não vou mesmo. Claro que a gente tem que se conformar. Minhas mãos já não têm a mesma, vou dizer, beleza, uma pele bonita, sedosa, como tinha, digamos, 10 anos atrás, né? Ou 20 anos atrás, então muito não. Mas tem algumas coisas que a gente pode suprir, né? Estou até sem, estou malandra nesse ponto, estou até sem, que é um hidratante bom, né? A base de ureia, que possa passar na pele para melhorar. Que nós suamos muito ou então nós estamos muito no ar. Ou seja, isso não é natural. Isso resseca muito o ambiente, resseca muito a pele. Como o sol também é saudável para a vitamina D, mas também não é o melhor. Se expor não é bom. Então, nós temos tudo em mãos, as informações vocês estão tendo. Agora, vai de como vão utilizar isso tudo que estão informados. Vocês sabem uma coisa que me preocupa profundamente? É quando eu passo ali na cantina que eu vejo 6 alunos ao redor de uma mesa, todo mundo falando perto, sem máscara. Eu ainda até tenho cuidado. Estão comendo, lanchando? Se estão, porque não pode ter máscara. Mas não, às vezes está no maior papo e estão sem a máscara. Ontem eu ouvi uma boa notícia de que há 7 dias não morria ninguém em Belém de Covid, né? Então, é uma notícia fantástica, depois da gente estar vivendo março, 1 ano e meio, né, de tanta restrição, de tanta dificuldade, de tanto controle. Mas, é assim, isso tudo faz parte da vida. Quando a gente traz os exemplos para vocês, a gente procura mostrar para vocês como essas teorias todas, elas falam do que a gente vive. E nós todos estamos dentro disso. Né? Eu digo assim, o Gael, né, esse meu gatinho, ele tem uma importância enorme para mim nos dias de hoje. Porque eu falo com ele. Eu subo, quando eu subo à noite, depois que eu janto, vamos, Gael, vamos, já estou apagando a luz. Aí ele vem do meu lado, quando ele chega perto, na sala, tem um sofá que fica de costa para a escada.
Ele vem, ele dá um pulo no sofá, um pulo no encosto do sofá e dá um pulo no degrau, já lá, o mais alto que ele pode, e já vai na minha frente lá para cima. Então, isso não é aprendizagem. Nós, grande parte dos nossos comportamentos são aprendidos, quase todos. Né? Do animal, não, é condicionamento. A gente condiciona o animal com palavras, com gestos, com aqueles horários, com tudo está interferindo. Ele já sabe a hora que o meu genro... Eu não escuto o barulho do carro. Às vezes eu estou lá em cima no meu quarto, eu não escuto o barulho do carro. Mas eles têm uma audição muito aguçada. Quando eu vejo o Gael, sai. Às vezes está em cima da minha cama, até dormindo, ele levanta a cabeça e sai. Ele já vai encontrar meu genro lá embaixo, na porta do lado, quando ele abre a porta, porque as vasilhas de ração de água e o banheiro dele ficam do lado, uma entrada que eu tenho. Eu não deixo mais no pátio, porque no início eu deixava no pátio. Só que eu fui descobrir, ele não gosta de banho, mas ele gosta de água. Então ele simplesmente se mete e senta fica deitado onde tem água. E com isso ele gripou. Foi caro botar o Gael numa clínica, ele ficou 15 dias internado. Né? Então, mas isso é uma forma de fazer a vida da gente melhor. Quando a gente já tem a família, todo mundo encaminhado, né? Agora, o que eu acho que mantém a gente viva é continuar interagindo, é ter obrigações, tem que ter, algum tipo de obrigação tem que ter. Seja consigo mesmo ou com o outro, mas a gente precisa ter. Pois é, minha gente, que eu saiba, só estão aqui Andresa, Luana e Isabela. E assim a gente termina o conteúdo dessa primeira verificação. A nossa prova é dia 29, né, Luana? Me parece que é 29. Professora, se eu não estou enganada, eu preciso dar mais uma olhada no calendário, porque eu estou me situando mais pela plataforma do que qualquer outra coisa. Então, mas se eu não estou enganada, é 29. Eu também vou dar uma olhada, tá? Com relação à questão de prova, como a gente já está com muito conteúdo, e isso eu preciso colocar aqui como justificativa, a turma pensou que não seja uma boa ideia colocar percepção tátil, porque a gente não tá, porque a gente está com muito conteúdo não só na sua disciplina, mas em outras disciplinas também. Então fica como então seria mais uma para a gente estudar. Fica como combinado, só aquele material que entrou na atividade, sem problema. O principal para mim é que vocês entendam a importância disso, e eu garanto que vocês não vão esquecer, né? Porque a gente fala tanto, vai e vem, não há necessidade de entrar na prova. Tá certo. Foi uma sugestão, por isso é que eu gosto de consultar. Eu não gosto de... Não é obrigação todos nós temos, mas eu acho que tudo tem uma forma da gente... Eu acho que é uma forma até de respeitar o outro. Se eu já tinha dito uma coisa, então eu tenho que manter aquilo que eu disse. Se eu pensar em alguma modificação, eu entendo que é uma forma de respeitá-los também, é consultar, ouvir a opinião de vocês. Então, sem problema nenhum. Tá bom? Tá ok, professora. Amanhã eu vou para Examais, eu aproveito e lhe mostro o meu caderno. Tá ok. E amanhã, como a gente tinha falado no início. Informe seus colegas que, se tiver dúvida, amanhã é só revisão. Mas eu gostaria que fosse uma revisão a partir das dúvidas, tá? Porque eu não vou ficar falando no conteúdo inteirinho. Tá bom, Luana? São 10h40 no meu relógio, como a gente foi direto. Eu tenho uma reunião daqui a pouquinho com a dona Regina. Eu vou fechar 10 minutos antes. Tá ok. E amanhã a gente se encontra naquela mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. E olha, tá chegando... Só uma questão para a Andresa e para a Isabela, meninas. Eu sei que a Fernanda já lembrou e tal, mas o dia está sendo longo e está sendo intenso. A gente tem uma aula de reposição agora de 11 horas com a professora Amanda. Vai de 11 até 11h50, segundo a Amanda colocou para a Fernanda, pelo menos. Tá bom? Ok. Um beijo para vocês. Obrigada pela atenção. Ok, obrigada.
Tchau, tchau, professora. Tchau, Isabela. Tchau, Tchau, Luana. professora. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Isabela. Tá? Tchau. Como é o nome da gatinha? Isabela, como é o nome dela, da gatinha? Acho que ela deu tchau. Flanela. É mesmo? É, mas são muito amorosos. O Gael, ele é muito chameguento. Às vezes eu acordo, ele está dormindo assim na minha costa, né? É, muito linda ela. Eu já falei para vocês que a minha filha tem 22, né? Tudo resgatado. Beijo, querida. Beijo na Flanela também. Beijo, Andresa. Beijo, Luana. Até amanhã. Vou parar a gravação.